nossos internautas, os caros ouvintes que a partir de agora vão acompanhar mais um programa Voz da Umbanda. Eu saúdo Rubens de Chapanã e também Ezequiel Diogun, que está aqui nos estúdios. Boa noite, Rubens. Boa noite, Pastor Diogun. Boa noite ao Ezequiel Diogun. E boa noite ao Diego de Bará, sempre competente, fazendo um serviço de retaguarda deveras importante para o nosso programa. E eu não posso deixar de sempre ficar vislumbrando uma alegria interior muito grande por estar novamente com os nossos internautas nessas noites de domingo, em que eu espero que possamos trazer a vocês alguma coisa que alicerce um pouco dessa nossa religião tão querida, tanto Umbanda como Batuque. Muito bem, Rubens. Eu vou pedir então a gentileza para que Diego de Baralodê liste os nossos patrocinadores, apoiadores do programa Voz da Umbanda. Muito bem, vamos então com os apoiadores da Rádio Voz da Umbanda. Começando por um novo apoiador aí, Delta, Sistemas de Segurança, Segurança Patrimonial, 543211-4391 e o e-mail delta@deltasegurança.net. Ervanária São Carlos, 5430273729, Rua Guia Lopes, 673, Automecânica Medeiros, 3229-3693, Rua Barão do Amazonas, 624, bairro de Lázer. Marques e Marques Andaimes, 549912-6607. Raquel Felipeto, distribuidora independente Herbalife, 549136-7914. E Multimarcas Estética Automotiva, Polimento e Espelhamento. Rua Benedito Venturini, 541, bairro Santa Lúcia, 543419-1839, com Alex. E, é claro, Reino de Ogum Onira, desde 1983. Situado à Rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. O fone é o 543222-8163. Muito obrigado, Diego de Baralodê. Rubens, eu trago aqui num primeiro momento um assunto que eu peguei numa reportagem da revista Mundo Estranho, né, do qual eu assino. E dessa vez traz um assunto que eu quero compartilhar aqui com os internautas na rádio, que é Nascida de Novo. Fala da mediunidade precoce, né, nas crianças. Então eu vou ler um pouquinho aqui da reportagem, porque ela é curta. Transes de quase morta na carioca Ivone do Amaral começaram ainda no berço. A história começa assim. Ivone do Amaral Pereira nasceu em 24 de dezembro de 1900, já com uma impressionante capacidade mediúnica. Aos 29 dias de vida, foi dada como morta após ficar 6 horas sem pulso e respiração. Só no velório, sua mãe notou que ainda estava viva. Ela havia entrado num estado de catalepsia, que lhe permitia fazer viagens astrais. No mesmo mal sabendo falar, aos 3 anos, ela já se negava a reconhecer seus parentes. Dizia que seu verdadeiro pai era um senhor de paletó comprido, chapéu alto, cabelos grisalhos e bigode, que só ela via. Chamava-o de Charles. Ele estava quase sempre presente. Ela o amava profundamente. Já pelo homem que dizia ser seu pai, não sentia nada. Aos 4 anos já se comunicava com vários espíritos. Achava que eram parentes porque pareciam reais e estavam sempre bem vestidos. Um deles, Roberto, tinha jeito triste e ficava sentado numa cadeira da sala enquanto ela brincava de boneca. Tempos depois, começou a tratá-lo como namorado e aos 12 anos passou a psicografar textos dele. A experiência de quase morte se repetiu aos 8 anos. Acordou só no dia seguinte, lembrando-se do transe, como se fosse um sonho. Mas com o tempo melhorou a habilidade e começou a recordar-se de quase tudo e perdeu o medo. Aos 14 anos, gostava de passar as tardes lendo no cemitério, onde via os espíritos e orava por aqueles ainda ligados ao corpo em decomposição.
Aos 41 anos, e com a saúde debilitada, um transe que durou 2 meses. Nesse período, foi guiada em espírito para reviver o próprio suicídio, em uma vida passada no século XIX em Portugal. Viu a si mesma pulando de uma ponte, os pescadores que içaram seu corpo do rio, e seu pai chorando diante do cadáver. Era Charles, o espírito que a acompanhava. Um dos maiores médiuns do Brasil sofreu com um espírito obsessor desde os 8 anos. Divaldo Pereira Franco nasceu em 1927 e realizou seu primeiro contato aos 4 anos. Uma mulher apareceu em sua sala para falar com a mãe dele, Ana. Ele a chamou, mas Ana não viu nada. Contou que a visita se identificou como Maria Senhorinha. Era o nome da mãe de Ana, que ela jamais havia revelado a ele. Divaldo também a descreveu em detalhes. Ao longo da infância teve 2 companhias. Um era o índiozinho Jaguaraçu, com quem sempre brincava. A família estranhava, mas aceitava. Quando Divaldo completou 12 anos, Jaguaraçu se despediu. Iria reencarnar. Foi só aí que Divaldo percebeu que se tratava de um espírito. A amizade continuou anos depois, o médium o reencontrou já reencarnado. A outra presença constante que Divaldo chamava de Máscara de Ferro surgiu quando tinha 8 anos. Era um espírito obsessor com a aparência de um sacerdote que dizia que o odiava e iria matá-lo. O garoto rezava e pedia proteção a Deus. O espírito só se acalmou após 30 anos, quando Divaldo, já adulto, acolheu um bebê que Máscara reconheceu como a reencarnação de sua mãe. Aos 17 anos, Divaldo perdeu o movimento das pernas poucos dias após a morte de José, um dos seus irmãos mais queridos. Médicos não sabiam como curá-lo. 6 meses depois, uma senhora médium apresentada por sua prima resolveu a questão. O espírito de José estava agarrado às pernas de Divaldo. Alguns passes foram suficientes para que ele voltasse a andar. O rapaz só compreendeu suas habilidades quando um primo, também médium, confirmou à sua família que ele não sofria de alucinações. Pelo contrário, Divaldo havia recebido a missão de ser um elo de comunicação com os espíritos. Ele se dedicou aos conhecimentos da doutrina e hoje, aos 88 anos, é considerado um dos maiores médiuns do mundo, com mais de 250 livros psicografados. Divaldo Pereira Franco, depois de Chico Xavier, é considerado o maior ícone da nossa... E aqui tem muitas histórias interessantes. Pequenos Grandes Médiuns é o nome da reportagem que eu estou compartilhando com vocês, Rubens. Pequenos Grandes Médiuns são várias histórias que eu vou lendo no decorrer do programa, porque eu tenho certeza que as pessoas vão querer saber. O que é mediunidade e imaginação? Tu sabe que na psicoterapia de crianças é muito comum a psicoterapia tratar dos amigos invisíveis, achando que a criança está alucinando, ela está imaginando uma presença que muitas vezes não se pode confirmar se é uma imaginação. Se a criança tem mediunidade, pode ser, e é, um espírito que está com ela. Então tem que se levar a sério e fazer um diagnóstico bem apurado para ver o que se trata de imaginação e realmente o que se trata de mediunidade. E aqui eu vou ler então várias experiências sobre os pequenos grandes médiuns, de casos muito importantes. Interessante, tema interessante. E a gente sempre lembra que quando uma criança está falando com uma boneca, uma menina falando com uma boneca, isso é um animismo. Mas quando está falando com alguém que tu não percebe, aí é espiritualidade, aí é mediunidade. E há fatos, realmente, tenho um sobrinho meu que quando tem a idade, 7 anos e tal, e ele contava em todos os detalhes quem ele tinha sido, que ele tinha um cavalo branco, que era assim, a fazenda era assim, e sempre narrava a mesma coisa, como é que tinha sido a vida dele, como era o nome do pai, da mãe, etc, etc. Até uma determinada idade, como foi com o Divaldo, que com 12 anos de idade ele parou de ter essas percepções. O índiozinho novamente reencarnou. Então é natural que crianças vejam coisas que nós não vemos.
nós criamos às vezes uma barreira muito grande em torno da nossa falta de percepção, eu diria assim, que nós vamos acabando com o passar do tempo, criando uma barreira a que os nossos olhos possam enxergar aquilo que os nossos sentidos não conseguem apurar. Então você passa a não perceber, a criança não tem essas barreiras. Por consequência, ela tem muito mais acuidade para esse fator, como os cachorros têm na questão do ultrassom, escutar, né? Como os cavalos às vezes também têm essa mesma coisa. Por isso que os cavalos empinam quando chegam num determinado lugar distante, eles conseguem ver o ectoplasma da pessoa ali falecida, então eles vêm e eles empinam e os cachorros uivam incessantemente, e você não sabe por quê, porque eles estão vendo realmente coisas. E assim são essas crianças, né, que são os pequenos médios, que exigem muito, e com uma qualidade às vezes muito, tanto pode ser, evidentemente, apossada ou acossada por espíritos obsessores, né, como pode realmente fazer um trabalho brilhante em termos de receber espíritos luzeiros que possam fazer um bem tremendo à humanidade. É o que se fala das crianças, né, índicas, que as índigas elas têm, é um pouco difícil até de dizer porque essa criança é índica. Não, por ser um prodígio não quer dizer que é índica. As crianças índicas viriam ao nosso mundo com a finalidade de fazê-lo crescer substancialmente em termos de conhecimento, mas ajuda permanente ao desenvolvimento da nossa humanidade. Não é para uma criança ser um prodígio no violino ou prodígio em qualquer outro setor da vida em que ela vai se tornar uma criança índica, né? Então, as crianças índicas vêm justamente com a missão de tornar o nosso mundo melhor, tanto em conhecimento científico como nas próprias pessoas que aqui coexistem com elas. Lembremos que essa realidade que tu traz sobre a hipersensibilidade das crianças também é um atributo dos anciãos, dos idosos. Os africanos, os iorubás, dizem que as crianças têm uma percepção muito mais apurada, assim como os idosos, em razão das crianças terem vindo recentemente do plano astral e ainda estão conectadas e o seu espírito não está totalmente aflorado ainda às questões da personalidade. A criança, ela vai desenvolver, ela vai mostrar seu substrato, a sua essência, a partir dos 14 anos em diante é que vai aflorar a sua personalidade, porque ele está ainda em torpor, ele está adormecido, ele está ainda num processo de adaptação no mundo físico. Então a criança, nesse momento, ainda ela tem uma conexão muito forte com o plano astral do qual ela recém veio. E o ancião, o idoso, ele está indo em direção ao plano astral, ele está se desligando. Como ele está se desligando, ele também começa a ter já algum contato. Ele é como se ele tivesse com um pé no Aie, o plano físico, e no Orum, plano astral. Então essa conexão ele acaba recebendo informações muito interessantes. Por isso que os sacerdotes e urubás, quanto mais velho, eles dizem mais carregado de axé, porque ele já é meio egum. Né? Ele já é meio egum. Porque ele já está se despedindo de alguma forma do plano físico. Então o seu axé está no ápice. Então uma praga, uma maldição, um pensamento desse sacerdote ou sacerdotisa, ele é muito mais carregado de força. Enquanto ele tem uma debilidade física, o espírito dele está muito mais aflorado, muito mais vigoroso para executar algumas coisas. Então, o cuidado que se deve ter com uma pessoa de idade. Por isso, na cosmovisão africana e na cultura africana, se respeita demais tanto as crianças como os idosos, pelo axé. A criança que profetiza algumas coisas. A criança diz algumas coisas, como tu colocaste, que os animais percebem, mas como os animais não falam, fica difícil entender. A criança, às vezes, ela pronuncia algumas coisas. Ela sinaliza da maneira que ela consegue produzir, alguma coisa, algum fenômeno estranho que está acontecendo na casa. Diz assim, olha, titia vai morrer. E depois de um tempo acontece. Então, as crianças, elas têm essa percepção. E os idosos, eles têm uma capacidade de ler o caráter da pessoa na chegada. A avó e o vô sempre têm uma opinião muito mais, né, interessante. Eles olham e, cara, aí, cuidado. Não é, Rubens? Absolutamente.
Mas eu vi hoje o título, e não pude entrar em detalhes, de uma médium americana que falava com um leão. E ela chorou pelo modo como o leão colocou as coisas para ela, que vida que ele passava, etc, etc, etc. Se é veracidade, se tem veracidade de fato, não sei. Eu sei que estava estampado lá, eu não entrei em detalhes. Então tem algumas pessoas que conseguem, às vezes, se comunicar com animais. Uma linguagem que eu não sei qual é, mas consegue se comunicar. Latindo. Então, eu quero trazer um tema aqui mais dedicado a essa difícil missão que é ser um babalorixá, um sacerdote, uma iororixá, uma baba de umbanda, né? Que o título é Decepção. A Decepção. Certamente todos os babalorixás, sacerdotes, já se depararam com esse sentimento. A decepção ocorre e é mais recorrente dentre as queixas daqueles que comandam uma comunidade terreira. Não há quem não tenha relatos pessoais dentro de um ilê ou de um terreiro que não tenha experimentado essa decepção. O convívio do terreiro faz com que em pouco tempo crie-se um elo consistente que aproxima estranhos de idades, cores, cultura, origens e educações distintas ao ponto de torná-los pais e filhos. E esta relação muitas vezes acaba por suprir ou reproduzir a dinâmica das famílias biológicas. Cada obrigação, cada ritual acaba por demandar toda essa materialização daquela comunidade em torno da pessoa que faz a obrigação. Os outros todos estão unidos em torno dessa pessoa que está fazendo a obrigação. Cria-se naturalmente um grande elo em função disso. Toda essa união propicia um sentimento coletivo de solidariedade, mas também de decepção. Quando alguém desses membros da casa, né, simplesmente se retira. Nesse momento, por mais que o gosto amargo que se sinta, e todas as pessoas do grupo talvez se sintam, o que mais sente o maior impacto é o sacerdote, pois é ele que tinha o mais intenso laço com o filho. Há uma quebra de um elo. E esse rompimento traz consigo a decepção e a tristeza de saber que a dedicação dispensada não foi compreendida e quase sempre não foi sequer compartilhada. Pior quando essa decepção são adicionados de falatórios, fofocas, que revelam que aquele que deixou o terreiro se queixando, criticando e propiciando o sacerdote que sempre se dedicou a ele, muitos dos seus anos de preparação, informações, esclarecimentos e ensinamentos diversos. Tempo em que houve investimento e se teve esperança no futuro daqueles filhos. Anos compreendidos e perdoados pelo sacerdote. Mas diante de menores motivos, o filho se revolta, se enche de razão para discordar. Acha-se injustiçado e dono da verdade. Simplesmente vai embora sem dizer um simples obrigado. Ou como se despedisse com decência, que seria o normal, e boa educação. Recomendo a qualquer um, diante dessa decepção, que aplaque os seus ânimos, que nós não devemos levar isso para o lado pessoal, e que todos têm o direito, evidentemente, de... Por isso que se diz que a nossa religião tem as portas abertas para entrar e para sair. Mas eu acho, fundamentalmente, que se eu vim até o Pai Saul e pedi o meu ingresso na casa, e fiz de 1000 juras e 1000 votos de dedicação, o mínimo, quando eu sair, é me despedir e dizer: meu tempo acabou, a vida é um ciclo, eu preciso partir para outra coisa e levo o respeito e consideração que eu tive pelo Senhor. A decepção e a dor é difícil de descrever. Só quem a sente consegue entendê-la e a sua amplitude. Dói.
É difícil, é quase impossível prevenir-se contra a decepção. Não há como chamar alguém de filho e não criar expectativas. E também não há como se chamar de pai e banalizar essa relação, tornando-se frio como uma pedra de gelo ambulante. O sacerdote é um professor que prepara o aluno cada ano, constantemente, de forma constante, mas sabe que às vezes na sua formatura esse filho não vai estar presente com você. Você não estará na formatura dele. Mas lembramos que como pessoas que somos, já decepcionamos muita gente. Que nos amava. Gente que tinha verdadeira adoração por nós e sem querer, por um motivo, nós também os decepcionamos. Por muitas vezes fomos imaturos e egoístas ao ponto de agirmos sem considerar os sentimentos dos outros. Isso nos faz iguais e tão falíveis quanto aqueles que nos feriram. Uma avaliação honesta sobre cada feito, ainda que silenciosamente, pelos envolvidos, é sempre bem-vindo. O tempo se encarrega do restante. O que eu quero dizer com isso, dedicado aos babalorixás e alorixás, sacerdotes, que já tiveram esse sentimento de decepção, com pessoas que realmente você investiu durante muito tempo, e chamando de filho. Por que chamar de filho? Porque você passa a interagir com ele de uma tal forma como se fosse biológico. Se um filho tem uma dor, naturalmente essa dor se estende ao sacerdote. Nós sofremos tanto quanto. Cada filho é mais um aspecto, mais uma pessoa a que tu possa te interessar, a ter preocupações. Se teu filho tem problemas financeiros, de certa forma isso te abala como pai. Se teu filho tem problemas de saúde, isso te abala como pai. Então esse constante dar e dar aos filhos é que nos leva a criar uma expectativa em torno disso. Mas eis o dia em que eles simplesmente abandonam. E não vamos levar em consideração. Há sempre uma instância maior a julgar qualquer ação, que chama-se o nosso astral-som. Muito bem. Dando continuidade, então, depois nós podemos falar sobre a questão do ser sacerdote, babalorixá, dirigente espiritual, como queremos chamar. Pequenos grandes médiuns. Você via alguém quando era pequeno? Talvez não fosse só um amigo imaginário. Não tenha medo. A mediunidade é uma das habilidades natural para as crianças. Descubra o que o Espiritismo diz sobre o fenômeno e conheça 6 casos surpreendentes. Segundo a doutrina espírita, todo ser humano tem a capacidade de se comunicar com os mortos do mundo espiritual. Não é um dom sobrenatural, é uma habilidade física ligada à glândula pineal, no centro do cérebro, que capta o sinal do além, como se fosse uma onda magnética, e o converte em percepção. O que difere em cada um é a sensibilidade para interpretar essas percepções. Alguns entendem como pressentimento, um medo repentino ou uma intuição inexplicável. Uma pessoa só é considerada médium quando manifesta esse fenômeno de forma ostensiva, ou seja, quando as comunicações podem ser percebidas de forma clara. Ela pode sentir, ver, ouvir, falar ou ainda psicografar textos ditados pelos espíritos. Não há idade determinada para o início das ocorrências, e elas podem rolar mesmo se a pessoa não acreditar na intenção com os mortos. Não acreditar na interação, com os mortos. Lá no começo, a crença na comunicação com os espíritos existiu em quase todas as civilizações. Xamãs invocavam curandeiros, profetas recebiam mensagens divinas e pitonisas viam o futuro. Mas o fenômeno só foi estudado com maior rigor científico após o professor francês Allan Kardec, 1869, codificar a doutrina espírita e conceito como imortalidade da alma, evolução por meio de várias reencarnações, entre 2 mundos. Ainda segundo a doutrina, o processo reencarnatório só se encerrava por volta dos 7 anos. Até lá, a criança está ligada tanto ao mundo espiritual quanto ao físico, que é importante que venha ao encontro daquilo que nós falávamos dos iorubás.
Por isso, é na infância que mais ocorrem casos de comunicação desse tipo. Isso não significa que ela não seja médium. O título só será confirmado no restante da vida, se ela demonstrar essa capacidade de modo ostensivo. As primeiras interações. As ocorrências tendem a intensificar-se logo que a criança aprende a falar. Visões e audições são as manifestações mais comuns e podem ocorrer juntas. Na maioria das vezes, o pequeno não tem medo algum e não entende por que os seus pais também não conseguem ver a presença que ele percebe. Ele não compreende o conceito de morte e por isso encara a companhia com naturalidade. Fantasmas camaradas. Na infância, as interações tendem a ser positivas. É comum, por exemplo, bebês rirem sozinhos, olhando para o nada. Em muitos casos, pode estar vendo amigos de vidas passadas ou espíritos protetores. Também são recorrentes visitas de parentes falecidos ou de amiguinhos espirituais que assumem uma fisionomia mais infantil. De tremer a espinha. Assombrações, em especial aquelas chamadas de obsessões pela doutrina, são mais raras nesta fase da vida. Na maioria das vezes, são espíritos sofredores que habitam o mesmo local que a criança. Mesmo que não desejam causar mal, pode provocar medo. Há também os que querem assustá-la para punir alguém da família por alguma dívida passada. E por fim, recordações inexplicáveis. Em alguns casos, o contato pode revelar lembranças pregressas. A criança reconhece gente da encarnação anterior e até renega a sua atual família. Para Leon Denis, filósofo francês e seguidor da doutrina espírita, a mediunidade também pode estar por trás de perigos precoces. Casos de genialidade podem ser manifestados, mesmo de forma inconsciente, pelo estímulo de espíritos. Muito bem. É bom lembrarmos que, para nós, principalmente bandistas, quando se fala em mediunidade, nós estamos sempre atrelados à condição da incorporação. Temos vários tipos de mediunidade. Muitos conseguem, dentro da própria Umbanda, ter uma série de mediunidades em conjunto com a mediunidade de incorporação. E existe até alguns centros que as pessoas nem incorporam, simplesmente mentalizam ou conseguem ter uma precognição ou qualquer coisa desse gênero. Lembro que eu não gosto muito do termo clarividence, né, ou clarividência, mas sim visão mediúnica, que os espíritos têm uma capacidade de fazer. Quando nós percebemos um objeto, nós vemos através do globo ocular, nervo óptico, e isso vai, o comando ao cérebro. Então nós interpretamos, estou com um copo à minha frente. Ok, é um copo. Essa mensagem vai ao meu cérebro. Quando um espírito se aproxima, ele corta justamente esse meio de comunicação que é o nervo óptico. E tu começa a enxergar, através dos olhos, o que os espíritos querem que tu enxergue. Com uma substância criada, não já na glândula pineal, mas na frontal, a melanina, que é uma substância que tolhe, então, o nervo óptico. Então você começa a enxergar coisas do outro mundo. Mesmo que você feche os olhos, você vai continuar enxergando. Não adianta, você vai continuar enxergando. Então, isso acontece com muitas questões de mediunidade com crianças, não só, evidentemente, na área de incorporação, até porque é menos comum as crianças incorporarem. Mas todas as outras de prever coisas que vão acontecer, ou a tia vai morrer daqui a 7 meses, ou um acontecimento funesto, ou uma coisa boa vai existir, ou estou escutando vozes sem ver ninguém, que é claro, é audiência, né? Ou estou tendo visões, ou psicografando alguma coisa, quando conseguem escrever, já está em idade de escrever. E essas todos os tipos de mediunidade são mais comuns, realmente, a criança, até uma determinada idade. Quando, muito bem falou o Saul, a criança deixou de ser já... começa a se revelar numa fase quase adolescente, onde então já... Não é que seja conspurcada a questão dessa delicadeza, dessa sensibilidade dela, mas ela deixa de ser tão sensível, então passa a já não ter mais essa facilidade que tem. Nós, já disse, nós somos um pouco redutíveis na questão de... Até temos medo, coisa que as crianças não têm.
Se um de nós aqui enxergar um espírito, é capaz de gritar, chorar, ou arrepiar todo, né? Se vemos um Exu nas suas performances, com suas figuras, né? Com um chapelão, ou ver um Exu caveira com o rosto, né? O rosto do Exu caveira, ele mostra uma imagem realmente de uma caveira. Então as pessoas, como nós, às vezes se assustam. As crianças não. Às vezes pode se aterrorizar sendo uma coisa fantasmagórica, realmente, que possa trazer isso. Eu só falo muito bem que muitas vezes não são obsessores. Muitos espíritos que ela vem são sofredores, que eu considero com uma separação grande e enorme, sofredor de obsessor. Sofredor é aquele que morreu, mas ainda não se apercebeu que está noutra condição. Já não pertence mais, não contém mais seu corpo físico, seu invólucro. Então eles estão ali, estão querendo fazer companhia, estão na casa. E as crianças percebem a presença de um pai que faleceu, a presença de uma avó que faleceu. Estão ali, são espíritos doentios, evidentemente, e acabam causando um transtorno e um mal para o próprio ambiente. Então elas veem com frequência isso, coisa que às vezes os adultos não conseguem, só. Lembremos também que a história da Umbanda começa com um excelente fenômeno mediúnico através do Zélio Fernandino de Moraes, com 16 anos, até então paralítico, um fenômeno que a família não entendia a causa, porque não havia uma explicação médica para a paralisia, e ele, então, adolescente, precocemente anuncia a manifestação de um espírito, e que nós, a exaustão, já falamos muitas vezes, que era de um índio, e depois se apresentou como o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Então, aí já temos também uma manifestação mediúnica raríssima, extremamente forte, ou melhor, que deu razões fortes para a construção da Umbanda em 1908, no plano físico. Rubens, eu vou fazer o anúncio do curso que vai acontecer, então, no dia 22 de agosto agora, na FTEC, curso Exu ou Benevolente. Esse curso já foi dado ano passado e nós estamos oferecendo através da ITU. É um curso que começa no sábado, às 8 horas, e vai até às 17 horas, e o investimento é de R$80. Ele é um curso que nós fornecemos certificado. Então as pessoas que quiserem se inscrever no curso Exu Benevolente podem ligar para o telefone 91638985. Eu disse 91638985, é código de área 54, e nós podemos fazer a inscrição. Investimento de R$80, como eu falei. É um curso que trata da cosmovisão africana, todo ele direcionado sobre a figura importante de Exu, vindo da África Negra. O que significa Exu, a palavra Exu? Qual a razão de Exu ser tão importante nas religiões de matriz africana? E depois, consequentemente, a Umbanda vai se recorrer a este nome para distribuir algumas falanges, nomear algumas entidades com o nome de Exu, por exemplo, Tranca-Ruas, Tiriri, Marabu, pede emprestado o nome para render tributo a este orixá. Mas a importância desse orixá, a forma de cultuar, como é que é cultuado no candomblé, como é que é cultuado no batuque, e como é que a Umbanda trata o Exu enquanto alma, já que são espíritos desencarnados que atuam diretamente na Umbanda na roupagem de Exu. Então tudo isso no curso Exu, o Benevolente. E o Benevolente vocês vão entender por que durante o curso. Então, dia 20 de agosto, das 8 horas da manhã às 17 horas, na FTEC. É na frente do Shopping Iguatemi. Investimento R$80. Querias comentar alguma coisa? Sim, certamente impedido, Saul. Né? Todos sabem da qualidade do teu curso, o curso que você ministra. Mas eu não pude estar no programa passado, não estava, então não pude parabenizar a tua figura como presidente da Confubras pela excelente iniciativa, né, de trazer pessoas de fora, a Babaruxá de fora, enfim, para falar de Uruguaiana. Até me surpreendeu alguns números apresentados, realmente, que 75% da comunidade era afro. É um número surpreendente, realmente. Mas também do Titinho, né, muito bom tamboreiro, realmente deu um show, nos preencheu realmente os olhos.
E depois a palestra do Balão de Chá de Uruguaiana, né? Jorge Quirino. E então te parabenizo em primeiro lugar, pelo local escolhido, muito bem escolhido, pela arrumação feita do local. Eu tinha a impressão que ia ter muito mais gente de Uruguaiana, porque eles eram realmente um peso, né? E menos gente aqui de Caxias, mas depois realmente isso contrabalançou. Então te parabenizo, porque eu acho que atitudes como essa que fazem o engrandecimento da nossa religião. Te agradeço, Rubens. Também estava presente lá e ajudou a brilhantar com a tua presença, com a tua corrente, este grande evento. Rubens, eu vou fazer uma correção. Eu me equivoquei na data, que eu quero agradecer a Ana Diotinhas, que é o que me alertaram. É dia 22 o curso, não é dia 20. Dia 22, porque dia 22 cai no sábado. Então, desculpe, 22 de agosto, das 8 da manhã às 17 horas, o curso Exu o Benevolente. 22, não 20. A gente começa a falar em mediunidade, aí os obsessores já começam a atrapalhar, a gente erra, né? Então, dia 22. Vou pedir a gentileza para o Diego de Bará, então, brindar os nossos internautas com um ponto de Exu para saudar, para abrir, e depois de Caboclo.
E encontrei Zé Belisa na estrada, chorando pelo amor de sua amada. Aí encontrei pela alta madrugada, o Zé chorando pelo amor de sua amada. E o Zé chorava por uma mulher, chorava por uma mulher. Ele chorava por uma mulher que não lhe amava. O Zé chorava por uma mulher. Ele chorava por uma mulher, chorava por uma mulher que não lhe amava. Aí encontrei pela alta madrugada, chorando pelo amor de sua amada. Aí encontrei Zé Belisa na estrada, tava chorando pelo amor de sua amada. E o Zé chorava por uma mulher, chorava por uma mulher. Ele chorava por uma mulher que não lhe amava. O Zé chorava por uma mulher, chorava por uma mulher, chorava por uma mulher que não lhe amava. Aí encontrei pela alta madrugada, o Zé chorando pelo amor de sua amada. Aí encontrei Zé Belisa na estrada, tava chorando pelo amor de sua amada. E o Zé chorava por uma mulher, chorava por uma mulher. Ele chorava por uma mulher que não lhe amava. O Zé chorava por uma mulher, ele chorava por uma mulher, chorava por uma mulher que não lhe amava. E o Zé chorava por uma mulher, ele chorava por uma mulher. Ele chorava por uma mulher que não lhe amava. E o Zé chorava por uma mulher, chorava por uma mulher. Ele chorava por uma mulher que não lhe amava. Muito bem, estamos de volta depois de brindar os nossos internautas com alguns pontos, algumas curimbas. Eu quero lembrar também, Rubens e companheiros hoje de estúdio, que nós estamos tentando formar um grupo para oferecer um curso de Alabê com o professor de Alabês, Titinho de Oxum. Nós não temos ainda um número expressivo para poder oferecer o curso. Quer dizer, nós estamos oferecendo o curso, mas não conseguimos formar uma turma ainda. Nós precisamos de, no mínimo, 8 pessoas. E até agora nós temos 4 inscritos. Nós precisaríamos de mais pessoas para aprenderem o curso de Alabê. Esse curso, Rubens, é importante registrar, ele também vai ser direcionado das rezas, que é o óbvio, né, de Bará Oxalá, também o Aré, enfim, o Alujá de Xangô, o Alujá de Iansã, e, sobretudo, o que nós queremos reforçar é o Irissum. A importância de se fazer uma missa. Qual é o toque? Como é que se toca? Porque hoje se perdeu muito dos fundamentos. Claro que existe a Associação dos Alabês, do qual nós somos extremamente apoiadores. A associação apoia esta organização que tem em Caxias do Sul. Eu tenho a impressão que Caxias do Sul é a única cidade que tem uma associação de Alabês. Mas esse curso do Tite de Oxum, ele é muito pontual. E quem teve a oportunidade de ir na FTEC ver o primeiro seminário que o Rubens estava falando, da Confurbras, Conselho Superior das Federações de Umbanda e das Religiões Afro-Brasileiras do Estado do Rio Grande do Sul, percebeu que ele entende muito de toques de nação. Não é que o Tite não toque Umbanda. Ele, na opinião dele, tocar um tambor de dupla face tem que ser tocado para a nação, e está correto ele. Atabaque é outra coisa, então ele não mistura ritmo, ele não mistura. O tambor de nação é consagrado para a nação. O atabaque é consagrado para a Umbanda, não se mistura os toques. Ele, no entender, e eu acho que nisso o Tite é muito sério, ele é muito correto, ele não profana uma coisa, ele não mistura. Então esse curso vai ser bem importante para aquelas pessoas que são já prontas
Agora, é importante, quando se fala pronto, é pronto de cabeça, corpo e perna. Não quer dizer que tem que ser todo urumalé. É pronto para poder tocar. Depois, se quiser ser alabê, sim, tem que ser pronto mesmo, de Bará Oxalá, para poder tocar todas as rezas. Mas vai ser um curso que muitas pessoas podem assistir e aprender as rezas, não precisa tocar. Tu pode aprender a reza de Bará, as rezas de Bará, as rezas de Ogum, de Xangô, e aprendê-las, porque ele vai ensinar as rezas também. Porque às vezes eu, por exemplo, tem muitas rezas que na minha memória eu tenho dificuldade só ouvindo. Se tu precisar assim, puxa, uma reza do Chapanã, Sapatá Urupê, por exemplo. Eu já vou encontrar dificuldades, mas deixa eu ver qual é que é a reza do Chapanã. Então isso tem que exercitar muito para te introjetar esse conhecimento. E ele vai passar essas explicações. Aquilo que pertence à reza de algum Avagando, algum Onira, algum Lobedé e algum Adiolá na nossa nação, ela é fragmentada, por isso que leva 11 minutos e pouco um toque de Ogum, às vezes 15 minutos, porque são fragmentados em momentos para determinados Oguns, qualidades de Oguns. Barás, Xangôs, Chapanãs. Chapanã é longuíssimo. Chapanã é um dos mais longos que tem. Então, para te memorizar, quando se toca para um Chapanã mais jovem, né, e um mais meia idade, por mais antigo, pela qualidade, não é fácil. Então, esse curso vai propiciar a condição de nós tirarmos muitas dúvidas com quem sabe, porque é um mestre. Eu acho que hoje se ter em Caxias esse curso, ainda mais nas mãos competentíssimas do Titinho, da Oxum, e certamente aqueles que vão realmente aprender, como tu disse, podem até se observar para ver as rezas, né? E principalmente uma área que poucos detêm esse conhecimento, que é a área quando se toca para o Ireçum, né? O Areçum. Então eu acho que todos aqueles que forem lá vão ganhar, vão acabar ganhando realmente com a qualidade desse grande especialista, né? Que é o Titinho da Oxum. Eu quero agradecer aqui o auxílio da Ivana de Oxum, que me passou aqui algumas informações sobre o curso também. Mas eu vou manter aqui o horário das 8 horas para que o pessoal se organize, né, melhor. Então, dia 22/8, das 8 às 17 horas. Rubens, tu tens a ideia também de, em setembro, por ali, através da ETU, oferecer um curso bastante profundo sobre orixás. Quais os orixás, Rubens? Evidentemente que nós vamos prender aos orixás do Batuque, do Rio Grande do Sul. Se tiver tempo, porque dessa vez eu pretendo entrar mais fundo, pretendo dizer as características dos filhos, como são itãs a respeito de cada orixá, vários itãs, se tiver que ter um oriqui também, um oriqui, enfim, em cima disso. E contar a respeito do arquétipo, do orixá, enfim, para que as pessoas possam sentir, pô, realmente esse meu orixá me marcou dessa forma e tal. Então vai ser bem mais longo. Na outra, infelizmente, não deu tempo, em 2 horas e meia, apenas nós pensamos algumas coisas. Então, evidentemente, eu teria que ter o aval da Tânia, né, que coordena isso, e do Pai Saúde Ogum, que são os grandes coordenadores, para em setembro, talvez, né, setembro, a gente possa organizar um curso bem mais abrangente do que foi na primeira instância. Se tivermos tempo, ainda falaremos um pouco sobre Logum Edê, né, sobre Euá, sobre Nanã, sobre o Orixá Iroko, o Xumaré, que normalmente não estão dentro do Batuque do Rio Grande do Sul, mas podemos falar a respeito deles. Já está autorizado. O que eu quero te dizer, nós podemos fazer uma troca, Rubens. Como eu vou falar de Exu e vai entrar barato, podia ocupar o outro. Olha, vocês viram lá com o Pai Saul. Então eu não vou falar de Bará, você já vai começar num Ogum e tu pode utilizar outro. O que tu acha? Não, perfeito. Perfeito. Acho que... Sim. Como Bará é o início de tudo, eu acho que as coisas se acasalam ou se sentam muito bem, né? Começamos com Bará, com o Pai Saul,
como deveria ser, e depois acabamos comigo com alguma Oxalá, digamos assim. Então, eu deixo o Bará por fora, até mesmo, claro, se houver perguntas, eu não pode complementar. Não evitarei de complementar, jamais entrando em choque de informações, porque seria negar o seu preceptor, né? Eu sou o meu preceptor em termos de conhecimento, e eu sempre vou, evidentemente, o estranho é até quando tal é nossa afinidade em algumas coisas que o Saul diz, essa pessoa de tal orixá, e quando vem da casa do Saul a pessoa com esse orixá, eu jamais jogo para saber que orixá, para mim já está determinado, se o Saul disse, para mim está feito, né? E se jogando, se a pessoa não disse, eu jogo e disse, tá, mas eu já joguei. Jogou com quem? Com o Saul. O que ele disse? O mesmo que tu disse. Quer dizer, nós temos uma certa afinidade nisso. Mas vou respeitar a questão do Bará, só se perguntar. Então, vou tentar marcar lá por setembro, realmente, né? Deixa você fazer o curso em 22, eu vou lembrar novamente, 22, não perca mais para 20, é 22 só. Anote aí no seu papelzinho, senão haverá alguém te dizendo que é 22 novamente. Mas realmente a gente espera poder contribuir com a nossa formação, o nosso conhecimento, enfim, em termos dessas questões dos nossos nobres e queridíssimos orixás. O máximo que poderia acontecer é eu estar lá dia 20 sozinho, né? Mas agora já sei, dia 22. Rubens, se tu fosse substituir, então, porque nós pegando os orixás do Batuque, tu poderia substituir tu poderia escolher um outro orixá do candomblé e introduzir no lugar do Bará. Se tu fosse fazer essa escolha, tu teria... Irocô. Eu já disse para você que é o orixá mais semelhante ao Bará que tu possa encontrar. É um mensageiro. Eu disse que ele faz filhos, mas os filhos não se ocupam com esse orixá. É um orixá fitolátrico. Mas o mais semelhante realmente a Exu é o Irocô. E tem Coçanha, então, também, né? Tem relação também. Muito bem, nós vamos... Ana queria oferecer um ponto. Então, Diego, contigo, depois tu lista, não sei o que tu queres fazer primeiro, se tu queres listar os patrocinadores, então fica por tua conta. Abre essa cova, quero ver tremer. Abre essa cova, quero ver balançar. Yerubandeshu, Larorieshu, Moshimba, Ori, 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 campamento. Salve, povo cigano, povo de alegria, povo de amor. Yerubandeu, Moloqueshu. Mistério
mistérios da noite, a orilla do rio, formosa cigana que chorando está. Nas águas se eleva seu triste lamento, e em seu campamento seu povo fala que foi por homem que cigana chora, herida seu alma e seu coração, valente seu moço que a ela salvado, sigue recordando aquele gran amor, valente seu moço que a ela salvado, sigue recordando aquele gran amor. História de amor, a cigana chora por seu marabô. História de amor, a cigana chora por seu marabô. Mistérios da noite, a orilla do rio, formosa cigana que chorando está. Nas águas elevam seu triste lamento, e em seu campamento seu povo fala que foi por homem que cigana chora, herida seu alma e seu coração, valente seu moço que a ela salvado, sigue recordando aquele gran amor, valente seu moço que a ela salvado, sigue recordando aquele gran amor. História de amor, a cigana chora por seu marabô. História de amor, a cigana chora. Muito bem, estamos de volta e eu quero só salientar aí que o ponto para Maria Padilha foi a Ana que pediu, oferecendo para Manuela de Bará. Vamos então aos apoiadores da Rádio A Voz da Umbanda, começando pelo mais novo apoiador aí, Delta Sistemas de Segurança, Segurança Patrimonial. O e-mail é delta@deltasegurança.net e o telefone é o 543211-4391. Multimarcas Estética Automotiva Polimento e Espelhamento. Rua Benedito Venturini, 541, bairro Santa Lúcia. O fone é o 543419-1839 com o Alex. Raquel Felipeto, distribuidor independente Herbalife. 5491367914. Ervanária São Carlos, situada Rua Guia Lopes 673. O fone é o 5430273729. E Automecânica Medeiros, situada Rua Barão do Amazonas 624, bairro de Lázer. 5432293693. Marques e Marques Andaimes 9912-6607. E é claro, Reino de Ogum Onira, desde 1983. Situado à Rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. 543222-8163. Obrigado, Diego de Baralodê. Rubens, dando continuidade aqui para ser bem breve, eu sei que tu tem um assunto a trazer para nós. Mediunidade ou imaginação? Essa é a pergunta. Como identificar se um amiguinho invisível pode ser mesmo um contato espiritual? De olho nos pequenos. Segundo estatísticas, 3 em cada 10 crianças apresentam amigos invisíveis. Algo encarado como naturalidade pela psicologia. Então, como deferi-los?
de um evento mediúnico. Da Federação Espírita Brasileira, Marta Antunes, não há uma receita exata. O fundamental é que os pais observem o comportamento dos filhos e conheçam bem sua personalidade e hábitos. Tudo bem. Segundo a autora espírita e especialista em terapia comunitária, Valquíria Kaminsky, as crianças que se comunicam com espíritos costumam ser saudáveis, sem sinais de apatia ou depressão. Interessam-se pelos brinquedos ou jogos tanto quanto as outras. Elas encaram as visões como naturalidade, sem espanto, e ficam até intrigadas com o fato de os pais não serem capazes de vê-las. Tudo mal. E se as visões forem sinal de uma doença psiquiátrica? Pode acontecer, mas é raro. Esquizofrenia só acontece 1 em cada 10 mil crianças. 1 em cada 10 mil crianças. Portanto, dizer que a esquizofrenia é a doença mental mais grave que existe. Não tem cura. E traz indícios mais fáceis de detectar, como desejo por isolamento, depressão, mudanças repentinas de humor. Além disso, as vozes ouvidas costumam ser ameaçadoras, e o pequenino tem dificuldade de relatar o fenômeno para os adultos. É o clube dos solitários. A imaginação é uma característica comum nesta fase e pode servir como suporte a quem tem pouco ou nenhum contato com amiguinhos da sua idade. A construção fantasiosa também pode rolar quando os filhos não recebem a devida atenção dos pais e passam a maior parte do tempo sozinhos. Assim, as companhias de mentirinha servem para evitar a solidão. Bem, eu te pergunto, com a tua profissão, que todos sabem que o Saul, além de ser um babalorixá de grande renome na cidade de Caxias e região, em todo o Rio Grande do Sul, tem a profissão de psicólogo, e dos melhores também, pelo que eu pude observar. Crianças especiais. Não vou falar em síndrome de Down, vou falar em autistas, ou doenças com mal de Asperger, alguma coisa assim. Essas crianças especiais com autismo, por exemplo, podem também ver esses espíritos, ter essa mediunidade, ou tu acha que não? Na verdade, é difícil tu entrar no mundo do autista, porque ele realmente se isola da realidade. Ele entra num lapso em que nada o tira daquele momento em que ele está como se estivesse no limbo. Qualquer movimento na sua frente ele não detecta, a não ser no campo em que ele está navegando ou ele está conectado. Então, o autismo, a princípio, não tem relação direta, segundo, inclusive, a psicografia, porque nós teríamos que entrar no campo da mediunidade, da linguagem espírita para responder. Então, não há nenhuma relação direta do autismo com fenômenos mediúnicos. Não quer dizer que crianças autistas não tenham mediunidade. Algumas devem ter, mas, grosso modo, a maioria, pelo menos, não apresenta nenhuma conexão com a mediunidade. Até porque a mediunidade ela tem um propósito, quando ela é gritante. Ela tem que servir para trazer alguma contribuição ao bem comum. E a criança autista, ela sofre por demais, porque ela se isola da realidade. Então não há contribuição vinda da criança autista. A contribuição, muitas vezes, que vem da criança autista é um talento excepcional. Por exemplo, tocar um instrumento, de saber fazer contas de cabeça, com números 3, 4, 5 dígitos, dar respostas rápidas, detectar por memória muitos nomes de ruas, endereços, mas são fenômenos da mente, não ligado à espiritualidade. Ok, e é aquela máxima, só gostaria que tu pudesse repetir isso ao pessoal, de que todos nós, todos os seres da órbita terrestre são médiums. É fato? Em algum grau, sim. Quando nós estamos encarnados, isso não é uma prerrogativa só dos seres humanos, os animais também, em algum grau, têm mediunidade, uns mais que os outros, ou mais sensibilidade, pelo menos, né? Mas todos nós somos médios em potencial. Só que
a mediunidade para estar a serviço da espiritualidade, ela é mais rara. A esmagadora maioria não é médios para estar disponíveis ao atendimento. Alguns são exatamente escolhidos, né? E eu diria isso, escolhido entre aspas, porque eu parto do princípio, até que me prove o contrário, de que o médium que vem para o orbe para atuar por duas razões. A maioria por débito, por dívidas de vidas pregressas, então tem que se dedicar à espiritualidade. E exceções, como o caso do Chico Xavier e alguns outros, para serem luzeiros, para serem, dar o norte, para trazer informações importantes para nós. São médios de uma envergadura espiritual diferenciada. Como eu acredito que o próprio Allan Kardec, ele não se dizia médium, mas o fato de ele ter codificado, ter trazido a grande contribuição que ele trouxe na construção do espiritismo, são espíritos especiais. Mas nós todos somos médiuns, toda a humanidade tem um grau de mediunidade. Mas para trabalhar, aí é outro departamento. Às vezes eu vejo pessoas, Rubens, e tu deves vivenciar isso muito, chegam no templo de Umbanda, às vezes com 60, 65 anos. Eu fui num centro espírita que eu tenho que desenvolver. Desenvolver o quê? A mediunidade, como disse o Mulbar muito bem, não deixa de ser um músculo, tu tem que trabalhá-la de forma intensiva para dar hipertrofia. Então, quanto mais cedo, melhor. A mediunidade, quando ela é de missão, ela geralmente começa na infância, adolescência mais tardar. Ela já escancara, ela se apresenta de uma forma inexorável. Já outras qualidades mediúnicas, mais sutis, ela pode acompanhar a pessoa durante toda a vida, mas não ser não haver uma necessidade de trabalho, da pessoa se preocupar em ter que frequentar um centro espírita ou um terreiro de Umbanda. Só que a mediunidade não deveria ser, né, Rubens, o pré-requisito para a pessoa adentrar para uma religião. Acho que a mediunidade é uma consequência e algumas pessoas que são contempladas com isso. O importante não é a mediunidade. Acho que a mediunidade ela tem um papel, mas ela já cumpriu a sua importância no sentido de mostrar que existe vida após o desencarne, que existe vida no plano astral. O que se precisa mais hoje é uma relação com o sagrado. E essa relação com o sagrado ela não precisa da mediunidade. A mediunidade pode ser secundária nesse processo. Porque a relação com o sagrado ela é mais importante que o fenômeno mediúnico. Porque o sagrado é criar condições para se conectar exatamente com aquilo que está na alta espiritualidade. Para isso não precisa ser médium, qualquer um pode fazer. Até porque nós enumeramos por diversas vezes vários tipos de mediunidade. Desde o olfatismo, que tu sente cheiro, que tu sentiu cheiro a vela, cheiro a charuto, cheiro que não tem nada presente. Esse é um tipo de mediunidade. Nós temos centenas de outros tipos de mediunidade, posso dizer assim. Até levitação é um tipo de mediunidade. Movimentar objetos à distância ou mais próximo, enfim. Então, por isso muita gente não se apercebe que são médios. É um outro tipo de mediunidade. Normalmente, quando se fala em mediunidade, a gente está pensando em incorporação. Mas eu tenho que desenvolver. Bom, se não desenvolver até 60, tem uma questão a fazer. Porque nem todas as pessoas, aquelas que não querem adentrar realmente e cumprir sua missão, já antecipadamente prevista antes de encarnar, olha, tu vai ser um bandista, enfim, que trabalhe numa ONG, que trabalhe com outro tipo, reiki, ou faça qualquer outro tipo de coisa, como a terapia, que possa auxiliar. A nossa mediunidade vem em função de que, se for para bater um pouco dos nossos débitos, que o façamos de qualquer forma, ou de outra forma, sem estar exatamente dentro do centro de Umbanda, nem dentro do kardecismo. Então essas pessoas podem se dedicar a um orfanato, podem se dedicar a outras coisas que vão lhe dar o mesmo crédito e a mesma coisa se estivesse realmente dentro de um centro de Umbanda. De nada adianta nós estarmos dentro de um centro de Umbanda, praticando o bem através do espírito luzeiro que está conosco, se depois, quando eu sair na rua,
eu esquecer de tudo aquilo que eu disse e tudo aquilo que eu fui naquele momento. Esse altar interior é que nós temos que carregar. Esse altar bonito que está aqui na casa do Saul, ou na minha casa, ele é ornamental. Tem força sim, tem axé sim. Mas o axé maior é o altar que eu carrego dentro de mim. Esse deve ser florido, deve ser colorido, tem que ter cor vivas. Eu tenho que colocar sempre o sol perante ele, embora a chuva torrencial corra lá fora. Esse altar eu tenho que dar realmente uma consideração toda especial. Bom, mas eu gostaria de saber a tua opinião. Nós falamos, e tu irás dar um curso de orixás. Que interpretação tu faz, que entendimento tu faz dos anjos, arcanjos, querubins, serafins? Como tu percebe essas roupagens que são tradicionais do judaísmo, mas já de outras culturas também? Se tu está recordado, eu te fiz essa pergunta há um tempo atrás, se tu acreditava em anjos. Tu me disse que sim. Falamos em arcanjos, onde um deles se sobressai, outros depois aparecem, mas tem o arcanjo principal, etc. São figuras celestes ou celestiais que muitas vezes até a gente diz, bom, o orixá é mais ou menos um anjo que existe dentro do catolicismo. Eu, particularmente, eu considero orixá, Saul. Eu não trabalho muito com a conjectura de anjos. Se me dissesse alguma vez, tu pediu alguma coisa para um anjo? Não, nunca pedi. Nunca pedi, não acendi uma vela para um anjo. Porque eu tenho realmente como ajustar isso e colocar no seu lugar um orixá, a figura de um orixá. Se existem os anjos, não sei. Eu não posso imaginar. Mas deve existir vários seres criados por Deus de uma forma celestial que talvez nos ajudem. Tanto que, quando vai se limpar uma casa, você vai fazer uma coisa desse gênero assim, a gente pede permissão ao anjo da guarda daquela casa, para que eu possa trabalhar naquela casa. Sem a permissão dele, eu não o faço. Então, de certa forma, eu acredito, mas não apelo para eles, se é que tu me entendes. Mas é interessante fazer uma reflexão, Rubens, que a palavra ângelo significa, traduzida, ângelos, mensageiro. Quem é o mensageiro, entre aspas, não como um simples carteiro? Porque sempre o papel dos anjos no Evangelho ele foi para levar uma mensagem. Todos os nomes que são citados são mensageiros, sobretudo Gabriel. Mas se falarmos, por exemplo, de orixás e anjos, eu tenho a impressão, e eu não quero cometer nenhuma heresia, de que as figuras angelicais que aparecem no Evangelho, todas elas estão diretamente ligadas exatamente ao Bará. Por quê? O Bará é cósmico. Ele tem uma envergadura, uma relação com Orum e com Olorum, Olodumare, de uma forma muito próxima, como se fosse quase uma centelha sua que se comunicasse conosco. Ele é a voz, ele é a comunicação, ele é a encruzilhada, ele está em todo lugar. Ora, eu vou fazer uma limpeza numa casa, vou pedir licença para o anjo da guarda, vou pedir licença para o mensageiro da guarda. Claro, pode-se usar. O teu anjo da guarda, o teu mensageiro da guarda. Porque a palavra anjo literalmente quer dizer mensageiro. É aquele que traz algo vindo do Todo-Poderoso, de Deus, seja lá quem for. Nunca se solicitou, essa é a diferença, o contrário, pedir ao anjo para levar a Deus. Sempre foi Deus quem enviou os seus anjos e seus arcanjos. Então, me parece que na relação com os orixás, se nós pegarmos Miguel, o arcanjo, e pelo menos no Evangelho é o único que recebe o status de arcanjo, e eu tive uma longa conversa com Alexandre Comino em São Paulo sobre um livro que ele escreveu que eu dizia, tu colocas Gabriel, tu colocas Rafael como sendo arcanjos, e eles não têm esse status no Evangelho. Isso é verdade. Mas no meu entender, ele diz, o cristianismo, sob o viés da Igreja Católica e não judaica, tirou esse título dos outros anjos, dos arcanjos, e colocou como anjos.
que na opinião dele, na cabala judaica, Miguel, assim como Rafael e Gabriel, têm o título de arcanjos. Aliás, ele diz, são 7 títulos, são 7 arcanjos principais. Então, na verdade, eu tenho uma impressão que nós pegamos Miguel como o senhor das milícias celestes, né? Como é sincretizado muitas vezes com algum, que esses arcanjos, anjos, outras nomenclaturas a gente não tem esse entendimento, porque eles aparecem de uma forma muito simbólica no Evangelho. Aqueles que estão sentados aos pés de Deus, que tem uma apresentação tanto assim, né, bastante metafórica. Mas esses anjos que vieram, pelo menos, ter contato com os seres humanos, sobretudo Gabriel, que era o grande mensageiro de Deus, eles me parece que têm uma relação muito forte, assim, se nós formos fazer analogia, porque nós temos que entender que a etnia africana, os africanos, eles não tinham essa relação que os judeus, né, os hebreus, tinham com o sagrado. Era uma outra forma de se relacionar com o sagrado. Mas muda aquilo que nós dissemos, né? Muda a questão cultural, o contexto, de uma forma muito interessante para os africanos. Agora, se eu estou numa comunidade africana são negros africanos, vai aparecer um anjo loiro de olho azul? Claro que não. Não vai aparecer, porque eles não vão entender. Quer dizer, é um albino, está doente. Então, me parece que as roupagens são de acordo com a cultura. Mas no final, na definição da manifestação do ser, eles não se distanciam muito. A grande vantagem que eu vejo na cosmovisão africana é que os orixás estão muito mais presentes nas nossas vidas, muito mais próximos. E eles regem a nossa cabeça. Enquanto que anjo não. Tu não vai dizer assim, a tua cabeça é de Gabriel, tua cabeça é de Miguel. Não tem isso. Eu talvez tenha me afastado um pouco dessa questão, dessa retórica toda, quando, por historinha, me disseram que existia Adão e Eva. É uma coisa que eu abomino, acho uma coisa insensata e quase para criança, né? E da mesma coisa da queda de Lúcifer, um dos anjos preferidos do Senhor, que quis se igualar a ele, houve uma queda e etc, e até cultua em alguns lugares Lúcifer como se fosse um Exu. Ora, essa historinha é tão ridícula para mim, que isso me fez abominar até a figura majestosa, talvez, dos anjos. Mas eu não posso dizer que eu já vi em sonhos algum, ou que eu já vi em sonhos, porque são imateriais. São energias, são senhores de energias. Há o anjo que se apresenta para a Virgem Maria, para anunciar que ela ficaria grávida. É um anjo adulto, cabelos compridos, roupa longa, que eu acho que era o arcanjo São Gabriel, na verdade, ou São Miguel, enfim, né, que faz o anúncio a ela. Olha, eu estou materializando uma coisa que é uma energia. Então isso, para mim, é insensato, Saul. Eu não consigo deglutir esse tipo de coisa. Bem, de qualquer maneira, da mesma forma que nós falamos aqui, o exemplo de algumas crianças que veem espíritos, eles são tratados com a roupagem humana como espíritos e trazem informações muito precisas, às vezes, que dá para corroborar o que eles estão dizendo. Eu não duvido das manifestações, talvez muitas recheadas com floreios, mas é importante lembrar que essas narrativas todas, elas têm um fundamento muito forte. Eu não posso descrer que o Islã se estrutura em cima de uma farsa, de uma invenção, que Maomé não tenha recebido alguma incumbência de alguma entidade. Não sei se era Gabriel, como eles dizem, né? E eu não iria, no Oriente Médio, discordar também. Não seria louco de fazer isso. Mas me parece que tem um fundamento. E toda a tradição judaica, ela é carregada dessas figuras de uma forma muito interessante. E muito real, muito forte. Como os próprios persas
tinha Mazdas, por exemplo, que era um ser, e alguns dizem demoníaco, extremamente poderoso, e outros nomes muito conhecidos no meio da magia, que falam desses seres, tanto na Babilônia como na Pérsia. Grandes magos ali, grandes conhecedores desta magia. Então, esses arcanjos e anjos, eles têm uma história muito interessante de relação com a humanidade. Se nós pegarmos, por exemplo, o nome Israel, é aquele que lutou com, a tradução é aquele que lutou com Deus. Na verdade, é uma luta entre um ser humano e um anjo. E o anjo consegue, o ser humano consegue vencer. Então, mas tem todo um simbolismo em que ali se estrutura a construção de Israel como Israel, não exclusivamente como só uma quantidade de pessoas, mas Israel como o futuro da humanidade. Israel como a grande nação do mundo, sendo coesa, fraterna e diretamente ligada ao sagrado. Só que algumas pessoas interpretam que Israel é o país Israel, porque são descendentes dos hebreus e os judeus. Não. Israel seria a nação toda do planeta, o grande Israel. A grande esperança, a grande fraternidade, a grande união entre homens e mulheres. A grande comunidade do bem. Mas, falando sobre essa questão dos anjos, é muito forte a presença e as histórias que são narradas. Se eu não acreditar neles, eu não posso acreditar nos orixás. São pontos de vista, né? Tanto que eu não deixei de mencionar que, para os que são católicos, eu digo, os nossos orixás são semelhantes aos anjos da Igreja Católica, né? Que não têm corpo físico, que são energias emanadas pelo Senhor e que até têm por ângelos, né? Seu mensageiro, são mensageiros, ok? São mensageiros. Mas eu não dou talvez me perdoem os anjinhos que estiveram me acompanhando todo esse tempo, mas eu não dou a relevância que talvez eles mereçam. Eu prefiro me resguardar em relação aos orixás, que é nisso que eu acredito. Deixa eu te fazer uma pergunta, Saul, que muitas às vezes as pessoas se fazem. Se eu doar alguma coisa para alguém, se eu fizer uma coisa que traga benefícios para alguém, é porque Deus permitiu. Correto? Correto? Correto. Isso, Saul disse correto. Se eu fizer um gesto filantrópico que faça com que toda uma comunidade seja respaldada por amor, carinho, alimento, seja o que for, foi Deus que permitiu, correto? Correto. Ora, se Deus conhece, Ele sabe de tudo, é onisciente, daí o termo onisciente, sabe tudo que vai acontecer, né? Deus também permite que a guerra aconteça. Deus também permite que haja estupro. Deus permite que haja o adultério. Deus permite que haja crimes. Deus realmente permite isso tudo? No teu ponto de vista? O que Deus permitiu foi a possibilidade de o homem ter dentro de si a capacidade de escolher, o livre-arbítrio. O resto é por conta dele. Então Deus ofereceu à humanidade, podemos nominar de axé, as condições suficientes para raciocinar, entender, ter consciência, se comunicar e viver entre si, entre seus semelhantes, de uma forma que pudesse promover o bem comum. Através desse convívio harmônico, à medida que a humanidade desenvolve aquilo, e eu já falei isso, que Kant denominava de vontade santa, o santo estaria presente. Nós teríamos uma comunicação direta com Deus, porque nós automaticamente estaríamos vibrando na sua frequência.
À medida em que ele nos dá o livre-arbítrio, nos dá a razão, e nós começamos a olhar para nós mesmos de forma narcisista, prejudicando o semelhante, buscando levar vantagem, ou até mesmo destruindo, nós saímos da frequência de Deus, mas não perdemos o dom. O dom ainda permanece conosco. Tu és filho de Chapanã. Chapanã é filho de quem? De Olorum, Olodumare. Chapanã permite que tu agrida alguém? Olha, não tem nada a ver. Tu tem livre-arbítrio. Chapanã não vai dizer, não, meu filho, bota as palhas e te colhe para dentro. Não faça isso. Não, ele vai permitir que tu faça. Chapanã vai permitir que tu faça o mal, sim. Chapanã evitaria que tu apertasse o gatilho. Ele vai permitir que tu tenha o livre-arbítrio de escolha. Ele não vai expressar um emocionalismo como nós manifestamos. Ele não vai ter esta tristeza, porque nós não estamos falando de alguém que é provido de um ego, que tem reações emocionais tão desestruturada como os seres humanos. Quando nós falamos de Deus, nós estamos nos referindo à perfeição. E para ser perfeito, ele tem que compreender. E para compreender, ele tem que dar tempo. Os seres humanos precisam de tempo. Jesus dizia, sois crianças ainda. Comparado com o universo, nós estamos no jardim da infância. E Deus não tem pressa. A pressa é nossa. Nós é que corremos, nós que somos escravos do relógio, nós que somos dependentes disso e daquilo. Então Deus sabe do início e do final da história, porque Ele é onisciente, onipresente. E percorra. O fato de tu morrer hoje ou fazer o mal hoje, até no mal se evolui, já falamos sobre isso, tu vais chegar no tempo certo. Só que nenhum do rebanho vai se perder, porque até mesmo Lúcifer, seja o mais resistente de todos, aquela besta que está lá, um atributo que seja ele, vai um dia ter que chegar de alfa de ômega, né? Alfa, ômega, do início ao fim. Todos serão arrebanhados, nenhum se perderá. Se é verdade que Deus conhece todos os grãos de areia que existem no mundo, Ele conhece todas as almas e está em cada uma. Não tem como enganá-lo, não tem como mentir, não tem como... Ele sabe de tudo, mas Ele sabe a trajetória de cada espírito. Ou seja, parece que o nosso grande Pai e Mãe, Deus, que tem essa dupla polaridade, através dos seus desígnios, que não devem ser questionados, Ele nos dá a condição de escolha, de sermos justos ou injustos, de usarmos a razão ou a emoção. Mas todos esses ingredientes, Ele também sabe que às vezes errando é que se cresce. É que odiando é que se ama. Que odiando sai-se da indiferença, que é o pior. Então, tudo isto nós herdamos dele como um dom. Por isso Jesus sois deuses também. Porque nós herdamos esse axé, essa centelha do grande Pai. Mas a caminhada é por nossa conta. A escolha é nossa. Ora, se fosse assim, quando Jesus foi tentado, ele disse, bom, Satanás diz, te jogue deste monte que os anjos, e dê ordem aos teus anjos que eles te ampararão com suas asas. Eu disse, não. Fazei desse lugar pães, e assim tu saciará a tua fome e a tua sede. Rios, não quis. Porque não é essa a ideia. Usar o poder de Deus para evitar o mal não é interessante. Nós temos que aprender com o mal para adentrar no bem. Eu não vou ter noção do bem se eu não conhecer o mal. Eu não sei o que é luz se eu não estiver na sombra. Então Deus, na verdade, nos deu todos os instrumentos. Tu tens um filho, eu tenho um filho. Bom, tu diz, é assim, assim, assim. Ele não segue. Mas assim, mas o Rubens e o Saul não... Não, mas não tem nada a ver. Livre-arbítrio, é escolha. Um dia, a consciência, o despertar da consciência, que eles chamam de reforma íntima, vai fazer entender e trilhar um caminho diferenciado. Quando eu digo que não há predestinação e nem destino, peremptoriamente eu sou execrado.
Mas realmente não existe predestinação nem destino. Quem faz somos nós. Nós escolhemos o caminho para chegar ao famoso destino. Ora, se fosse assim, só pensem comigo, raciocinem comigo, que culpa teve Judas se estava predestinado que ele trairia Jesus? Ele foi um marionete nas mãos de Deus, porque já estava lá catalogado que Judas trairia Jesus. Que culpa teve esse elemento? Não, ele teve sim, o que falou muito bem o seu livre-arbítrio, de dizer, condeno ou não condeno esse homem. E depois de tê-lo feito, se enforcou, é evidente, tal, sentiu que tinha errado. E dizem que hoje Judas é um espírito de muita luz, que de tantas em tantas encarnações ele já alcançou uma luz muito grande. Então não existe predestinação, nós fazemos o nosso destino através do nosso livre-arbítrio, como falou o Saul. Palavras do saudoso Chico Xavier, e isso corrobora a questão do livre-arbítrio. Ele diz assim: se tu não pode mudar o início da história, mude o fim. Quer dizer, tu pode mudar, pode ter a escolha ainda. Eu uso, como brincadeirinha, mas é importante para você. Uma série que tinha na TV, você decide. Eles davam 2 finais e tu escolhia qual final que era melhor para a história, para aquele desfecho. Mas você decide. Então, nós temos a herança, sim, divina, mas cabe a nós saber usá-la. É o que Jesus dizia, o caminho dos fortes. O caminho dos fortes é como andar sobre uma lâmina extremamente afiada, como se fosse uma navalha de pé descalço, sem se cortar. É muito difícil essa ascensão, ser um mestre ascensionado, não é coisa muito fácil. Como chegou Buda, como chegou alguns espíritos na Terra. Rubens, São Francisco de Assis, um homem que teve sangue nas suas mãos e conseguia falar com os animais. Aquela história do lobo que matava as ovelhas, ele conversou com o lobo. Isto não é um conto, uma fantasia. Eu diria que nós somos pequenos deuses. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, temos todos os atributos que o nosso Pai Poderoso tem. Só que nós esquecemos diariamente disso. Nos sentimos apequenados, nos sentimos sem energia, sem capacidade de transposição. Confúcio disse uma vez, Saul, uma coisa que sempre me marcou. Esse sábio Confúcio chinês, ele dizia: procure ajudar aqueles que não sabem e sabem que não sabem. Procure alertar aqueles que sabem e pensam que não sabem. Procure evitar a companhia daqueles que não sabem e pensam que sabem. E procura sempre a companhia daqueles que sabem e sabem que sabem. Então é dessas pessoas que nós precisamos estar. Não é por menos que eu fico sempre de pelo oriçado quando estou perante Saul, porque ele sabe e sabe que sabe. Porque é uma figura realmente carismática nesse sentido. Por isso que eu sempre acompanho ele, quando vai no banco, me leva como guarda-costa dele, para não roubar o dinheiro dele e tal. Então, eu estou sentindo uma pessoa que sabe que sabe. Então, Confúcio foi muito feliz nessas palavras. E, falando em palavras, eu quero passar esse recadinho aqui. Cuidado com o que se fala. A religião dos orixás, sem dúvida, concentra uma gama inesgotável de conhecimento com seres. Um deles é que devemos ter muito cuidado com o que falamos. Isso é muito forte na cultura dos orixás, sendo que o mundo, que muito cedo nós aprendemos a falar pouco e observar muito. Eis uma história que nos remete à reflexão, uma história africana. Uma antiga história nagô narra que existia um esquilo muito falante, que não sabia, nunca soube guardar segredos. O grande deus da adivinhação o avisou, que ele devia guardar para si o que via ou ouvia, que deveria ter mais cuidado. Mas ele sempre
comentava para todo mundo tudo que acontecia. Até que um dia o esquilo foi pai de 6 esquilinhos. E ele saiu gritando para todo mundo que era pai, e dizia, tem 6 lindos esquilos, tem 6 lindos esquilos. Até que falou perto de uns caçadores, e os caçadores foram lá e recolheram, capturaram os filhotes dele. E ele foi chorando ao sacerdote e disse, ei, tu pode fazer alguma coisa para que me devolva meus filhotes? E o sacerdote disse, não, eu te avisei uma porção de vezes que você não devia de falar tanto, devia de ver mais, ouvir mais, mas não falar tanto. Nada posso fazer. Ora, nos remete ao que são? Nos remete que tem muitas coisas dentro da religião que você fala para os seus filhos, aqueles que detêm, ou que devem deter mais conhecimento, diz, ei, eu estou te contando isso para ti, porque é chegado o momento de eu te revelar isso. Mas não conta para os outros, não espalha para os outros. Isso é teu. É alguma coisa que eu estou te dando para ti. E essas pessoas botam a boca no mundo e falam para todo mundo. E banalizam uma questão que é o que a gente chama às vezes de herói, né? O que a gente chama de segredinho dentro da religião. Tanto no Batuque como na própria Umbanda. O ponto final da Umbanda é esse aqui, tal, mas tu não pode revelar para ninguém. Quando chegar a vez deles, eles vão conhecer. Então há muita gente que fala muito, mas vê muito pouco e enxerga muito pouco só. Verdade, muito bem colocado. Diego, vamos listar os nossos patrocinadores, depois colocar uma reza. Nós não colocamos nenhuma reza de orixá. Hoje, domingo que vem, Dia dos Pais, uma data muito importante também. Tu não vai estar aqui, mas será homenageado hoje com o fraterno abraço do Diego de Bará. Vai ter bolo? Se tiver bolo, eu venho. Vamos então aos apoiadores da Rádio A Voz da Umbanda. Delta Sistemas de Segurança, Segurança Patrimonial, 543211-4391, e o e-mail é delta@deltasegurança.net. Multimarcas Estética Automotiva, Polimento e Espelhamento, Rua Benedito Venturini, 541, bairro Santa Lúcia, 543419-1839, com Alex. Raquel Felipeto, distribuidora independente Herbalife, 5491367914. Ervanária São Carlos, Rua Guia Lopes 673, 5430273729. E Automecânica Medeiros, situada na Rua Barão do Amazonas 624, bairro de Lázer, 5432293693. Marques e Marques Andaimes, 9912-6607. E, é claro, Reino de Ogum Onira, desde 1983. Situado na Rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. O fone é o 543222-8163.
na boa, ela é pra orixá. Ouro, na boa, ela é pra oribó. Ouro, na boa, ela é pra orixá. Ouro, na boa, ela é pra oribó. Ouro, na boa, ela é pra orixá. Ouro, na boa, ela é pra oribó. Ouro, na boa, ela é pra orixá. Ouro, na boa, ela é pra oribó. Ele é o aganjo, é colomina, o genjé, o orunguengue. Aganjo é colomina, o genjé, o nigodô. Ele é o aganjo, é colomina, o genjé, o genjé. Aganjo é colomina, o genjé, o nigodô. Ele é o aganjo, é colomina, o genjé, o orungenjé. Aganjo é colomina, o genjé, o nigodô. Ele é o aganjo, é colomina, o genjé, o genjé. Aganjo é colomina, o genjé, o nigodô. O locodô se emiremi, e o godô anijé, o aragodo, o mão, o nixango, e a godô anissé, o aragodo. O locodô se emiremi, o godô anissé, o aragodo, o mão, o nixango, a godô anissé, o aragodo se emiremi, a godô anijé, o aragodo, o mão, o nixango, a godô anissé, o aragodo se emiremi, a godô anissé, o aragodo, o mão, o nixango, a godô anissé, o aragodo. Ela me cewara, cuta o, ela me cewara, cuta o, ela me cewara. Ai ela deu, ai ela deu, que bom moré, que o bom moré, que o bom moré, que o bom moré, que chorou ni xango, chorou ni xango, chorou ni godo, chorou ni xango. Agumberi, para magumberi, para agumberi, para magumberi. Onibe de Oiá, Abadô, Onibe, Abadô, Onibe de Xangô, Abadô, Onibe, Abadô. Sanhanhara, capa modé, Onhanhara, capa modé. Olha a Basile, Onhanhara, capa modé. Sanhanhara, capa modé, Onhanhara, capa modé. Olha a Basile, Onhanhara, capa modé. Calulu, calulu de, aue, calulu de, calulu, calulu de, aue, calulu de, calulu, calulu de, aue, calulu de. Ele é o aiapada, o cabecilo de, o aiapada, o cabecilo de. Ele é o aiapada, o cabecilo de, o aiapada, o cabecilo de. Ela o equebor, eu ai, o botão sala, sala, salo. 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 Equebor, eu ai. Ele é o aganjo é com erepê. Aganjo é com paranhã. E aganjo é com erepê. Aganjo é com paranhã. Ele é o aganjo é com paranhã. Aganjo é com paranhã. Nagoro nagiachauru, nagoro, oia nagoro nagiachauru, nagoro, oia nagoro nagiachauru, nagoro, nagoro nagiachauru, nagoro, ele é modibal, lai lai modibal, aê, a modibal, lai lai modibal, aê, ai modibal, lai lai modibal, aê, a modibal, lai lai modibal, aê. Oloia lá que acha ouro, oi lá que acha ouro, Xangoloia lá que acha ouro, oi lá que acha ouro, oloia lá que acha ouro, oi lá que acha ouro. Cao cabecile, moloxire, modibal. Cao cabecile, moloxire, modibal. Moloxire, modibal. Cao cabecile, moloxire, modibal. Elo, elo, ilo, belo, que o. Ai, Zé Miloia. Elo, elo, ilo, belo, que o. Ai, Zé Miloia. Elo, elo, ilo, belo, que o. Ai, Zé Miloia. Elo, elo, ilo, belo, que o. Ai, Zé Miloia. Cao
bem, estamos de volta. Programa Voz da Umbanda. Hoje, dia 2 de agosto de 2015. No próximo domingo estaremos com o Dia dos Pais. Dia dos Pais, uma data muito, muito importante. Então está convidado a participar do programa, até para o pessoal que é todo que participe. Próximo domingo. Então tu está convidado a participar. E nós já estamos nos encaminhando para o encerramento do programa de hoje. Não sei se tu tinha mais rapidamente algum tu queres. Então vamos lá. Rapidamente. O senhor já falou por diversas vezes aqui no axé, na acepção do axé. Axé, né? Quer dizer, aquilo que aconteça, que advenha. Mas o axé, fora de tudo aquilo corretamente que o senhor falou, mas num aspecto quase intrínseco da coisa, mais filosófico, axé uma força vital que promove os acontecimentos em uma qualidade de energia latente, mobilizado pelo aspecto sensível, divinizado de uma relação. Axé quer dizer que é doada. É uma energia primordial que promove a vitalidade energizada do ser humano com o que tem dentro de si mesmo, o ori. É possível uma redistribuição em rituais entre homens e mulheres que saibam conservá-la como dádiva do universo. De forma sagrada, é passado de mãe para filhos. Todos a possuem, é relíquia do nascimento selada durante o parto. Na cultura africana religiosa, essa energia se cultua e renova numa dimensão religiosa. O preceito de restribuição de axé se estende ao fundamento de criar e manter as relações sagradas entre pessoas, amigos ou entes que se amam. Portanto, é considerado como o arqueiro entre os povos. O axé é considerado o arqueiro entre os povos. É o princípio que torna possível o processo vital. O axé, nutrido no âmago líquido, nas entranhas do nosso corpo, no sangue, força que sustenta e renova sempre a tradição. A palavra axé também pode ser pronunciada e ouvida como um agradecimento e louvor. Axé é transmitido através do hálito, do sopro, do contato físico e da energia espiritual, segundo os conceitos africanos. Então, quando se diz axé, normalmente entre nós é que isso advenha, que isso aconteça. Axé para ti, força para ti, que é uma força consciencial dos orixás, que se pode ser originado num objeto ou num ser humano, para que tu consiga essa força vital, essa energia vital realmente só. Muito bem, Rubens. Estamos então encerrando o programa Voz da Umbanda desta noite, sempre convidando você a sintonizar, ou melhor, entrar no www.radioavozdaUmbanda.com. É para o mundo todo. Eu quero agradecer muito a presença aqui das ilustres convidados, Ezequiel Diogun, Ana Diotim, sempre muito bem amparado por Diego de Baralodê, que faz a parte de operação, ao Rubens de Chapanã e todos os caros ouvintes que ficam sintonizados nas noites de domingo, nos acompanhando pela Rádio Web. Rubens, as tuas considerações finais. Muito bem, Saulo. Tal como foi o princípio, deve ser o fim. Eu me sinto honrado, com uma grande dose de alegria e, por que não dizer, na espera de uma energia que esse programa me propicia. É uma espécie de espelho. Eu vejo a imagem e recebo a imagem. Os nossos internautas nos acompanham atentamente. Não poderia deixar de agradecer sempre a companhia saudável do Baorixá Saúde Ogum, da forma como eu vejo, basicamente perfeita, com que o Diego de Baralodê consiga mexer com toda aquela instrumentação no qual eu só faria bobagem, ele não saberia fazer nada. Também a presença de Ezequiel de Ogum, né? Com toda a fortaleza que os filhos de Ogum têm, da Ana Diotim, né? Dessa orixá rara, mas muito bem recebida sempre na sua realidade, e fundamentalmente a todos os nossos ouvintes, que a gente apenas pede que se apercebam do quão vocês são grandes. Olha, cada passo que eu dou, cada vez que amanhece eu digo, ei,
Não adianta eu dormir essa noite pensando nos meus problemas, eu não vou conseguir resolvê-los à noite. Eu tento resolver problema por problema. Quem tem mais problemas, eu não sei. Eu não sei, mas o problema que eu tenho é possível, sim. Fitzgerald Keynes, né, dizia, John Fitzgerald Keynes dizia, o difícil nós fazemos e o impossível nós faremos. Ora, o difícil é o que a gente luta todos os dias fazendo, conquistando, batalhando, matando um leão a cada dia. Mas o impossível também é possível. É só impossível porque a nossa mente diz que eu não posso. Porque nós temos na nossa mente, eu já disse isso por diversas vezes aqui, como é que se doma um elefante num circo. Ora, quando o elefante é pequenininho, nós amarramos com uma corda enorme, numa árvore grossa, e ele puxa, puxa, puxa e não consegue arrebentar. Depois, quando ele cresce, os palhacinhos do circo colocam ele num banquinho, numa corda bem fininha, e ele não puxa mais. Porque ele já convenceu que ele não consegue mais puxar aquela corda. Nós estamos amarrados a uma grande corda em que nos diz, você não é possível, você não é capaz, você vai ser inconsequente nesse teu gesto. Se você pegar um vidro com uma tampa em cima e botar uma pulga lá dentro, a pulga vai pular e vai bater na tampa, vai pular e vai bater na tampa, vai pular e vai bater na tampa, até que de repente ela começa a pular só até metade. E você tira a tampa e a pulga não pula mais. Ela já se condicionou que vai pular só até metade, ela não consegue chegar até lá. Então são esses tipos de coisas que nós temos que tirar da nossa mente e dizer, eu posso. A chave do nosso mundo é eu quero, eu posso. Que vocês queiram e que possam realmente fazer acontecer essa semana tudo que lhes beneficiará nesse mundo que a gente vive e deve viver com muita alegria. Muito boa noite, meu saravá a todos. Muito obrigado, Rubens Chapanã. Mais uma vez, renovando todos os cumprimentos aos nossos internautas, aqueles que ficaram acompanhando o programa. E aqueles que ficam sempre sintonizados nas noites de domingo, às 20 horas, às 22 horas. Então renovo meus agradecimentos também a Diego de Baralodê, a presença de Ezequiel de Ogum, Ana de Otim. Externo um beijo, um abraço à minha digníssima esposa e a Lorixá Tânia Regina de Iemanjá. Saúdo também Nitael de Xangô, que sempre nos auxilia, Tamires de Oiá. E a todos e a todas um bom início de semana. Estamos no mês de agosto, contagem regressiva para encerrar o ano de 2015, sobre a regência do nosso grande patrono de Caxias do Sul, o grande orixá Ogum, que está regendo este ano. Se avizinha, Rubens, para o ano que vem, uma regência de Iemanjá, no ano de 2016. E isso vai trazer também mudanças significativas. Então, espero que tenham todos uma boa semana, esse mês de agosto. Lembrando, dia 22 de agosto, na FTEC, o curso Exu ou Benevolente. Em setembro, o Rubens dará um sobre orixás, muito mais profundidade. Então, uma boa noite, um bom início de semana e até domingo que vem com o programa Voz da Umbanda.